Querido e amado Pai, graças te damos nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco de uma forma mansa, suave, mas também profunda. Que as Suas palavras, que são doces, possam fortalecer a nossa alma, possa afirmar a nossa fé. Que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Lucas 7, de 36 ao verso 50. Nós estamos diante de uma passagem que é conhecida por muitos cristãos. E nós vemos nessa passagem que existe um título que foi dado a esse momento: a mulher pecadora. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. A Bíblia, ela não menciona a origem daquela mulher, onde ela morava. A Bíblia também não diz o seu nome. A Bíblia só registra o estado que vivia aquela mulher, um estado de pecado, um estado de separação da graça de Deus. Porque quando o homem está vivendo uma vida de pecado, o homem, ele se distancia da graça de Deus. Não porque Deus deixou de amar aquele homem ou aquela mulher, mas o pecado faz separação de nós para com o nosso Deus. E aquela mulher vivia presa no pecado. E diante daquilo que nós vemos aqui no texto, e eu faço uma pergunta para a igreja nesta noite: qual seria o lugar ideal? Ou qual seria o lugar que você sempre deseja estar? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, olha, existe algum lugar tão especial nesse planeta que você teria o prazer de conhecer? Talvez muitos diriam: reverendo, eu gostaria muito de conhecer Orlando, Flórida, Miami. Queria tanto conhecer a Disney, Paris, estar ali tomando um café quente diante da Torre Eiffel. Seria um lugar ideal, maravilhoso. Não, pastor, eu queria poder estar aqui próximo, naquela ilha Fernando de Noronha, passeando naquela praia, tomando uma água de coco, que por sinal me parece que é R$20 a água de coco. Se você tiver o desejo de tomar uma água de coco, você tem que ter R$20 para pagar a água de coco. Eu prefiro subir no pé de coco para tirar o coco, para tomar. Talvez você diria isso: pastor, talvez conhecer
o continente europeu, passear pela Europa, ou pegar aquele trem-bala, tem lá no Japão, né? Seria um ótimo e extraordinário lugar. Mas olhando para o texto, a gente vê que existe um lugar maior para se estar, que não é na França, que não é em Orlando, que não é em nenhum lugar que existe neste mundo. E esse lugar é aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar que eu e você podemos estar. E aquela mulher que era conhecida como uma mulher pecadora, ela não tinha nenhum lugar no mundo que pudesse ter a sua vida transformada, a não ser aos pés de Jesus. Talvez aquela mulher, ela viu os feitos do Senhor. A Bíblia não diz, mas talvez ela viu Jesus curando o cego, Jesus chegando no tanque e dizendo ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Talvez aquela mulher, ela deve ter visto algum feito de Cristo, e ela disse: olha, não existe outro lugar a não ser os pés dele que eu vou mudar de vida. E foi isso que ela fez. Ela não teve vergonha, porque já por ser mulher na época de Cristo era muito difícil. A mulher não era valorizada, quanto mais uma mulher pecadora. Mas ela rompe a barreira da vergonha, da discriminação, e ela diz: nada vai impedir de eu encontrar o milagre que eu tanto procuro. E ela foi aos pés. E diz a Bíblia que ela entra e ela vai aos pés de Jesus e começa a chorar. Ela chora, ela lava os pés do Mestre com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E aquilo foi um grande escândalo. Muitos não entenderam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. Era uma filha que estava indo buscar alento, cura, restauração e salvação para a sua alma. E eu quero aqui trazer algumas características do que é estar aos pés de Jesus. O que nós encontramos? Em primeiro lugar, encontramos o perdão dos nossos pecados. Olha para o seu irmão e diga assim: aos pés de Jesus encontramos o perdão dos nossos pecados. Vá para o verso de número 46 do capítulo 7. Lucas 7, 46. Jesus disse: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa,
pouco ama. A Bíblia diz que Jesus perdoou todos os pecados daquela mulher. Eu imagino aquela mulher entrando com um peso muito grande sobre a sua vida. E a partir do momento que Jesus libera o perdão, tudo aquilo que estava prendendo aquela mulher se desfez. Porque Jesus no verso diz: a quem muito ama, muito se perdoa. A quem pouco ama, pouco se perdoa. E esta mulher, ela me amou até o fim. Aquela mulher amou Jesus de uma forma muito simples, mas profunda. Ela não derramou água, ela derramou as suas lágrimas. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, meu pastor, vem pela manhã. Talvez vocês esteja até chorando. Chore, faz bem chorar. Quando a gente chora, a gente libera sentimentos que estão guardados no coração. Chore, não tenha vergonha de chorar. Agora chore aos pés de Jesus, porque quando você chorar aos pés de Jesus, Ele vai te ouvir, Ele vai te entender. Ele vai sondar o teu coração, a tua mente, a tua alma. E Ele vai te alimentar. Ele vai te fortalecer. E Ele vai te conduzir em justiça. Porque Ele perdoa os nossos pecados. Segundo lugar, o que nós encontramos aos pés de Cristo, nós encontramos descanso. Olha para o seu irmão e diga: você se sente cansado? Você se sente cansada? Não é o cansaço físico, porque todos nós cansamos, né? Às vezes eu passo um dia ou uma parte do expediente trabalhando, e às vezes eu chego em casa e quando eu chego cansado. Chego cansado, sabe? Só querendo tomar um banho, sentar na frente de uma TV, ligar a Netflix ou a Prime Video, colocar o ventilador, esticar as pernas, né? E o mais interessante disso, o mais prazeroso disso, é que tenho a companhia, né, da minha esposa e da minha filha. E olha, a minha filha gosta muito de assistir filme. E ela sempre chega: papai, vamos assistir ali um filme, né? E a gente chega cansado, às vezes cansaço, mas é o cansaço da alma. Esse cansaço, só quem tira é Jesus. O cansaço da alma, só quem pode remover é Jesus. Não existe psicólogo no mundo, terapeuta no mundo, que possa fazer o que só Jesus faz. Jesus, Ele tira o nosso cansaço. Então, se você estiver cansado na alma, olha, vai para os pés de Jesus, porque Ele remove. Ele disse àquela mulher, no versículo 50, olha o que Ele disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz, não é? A pessoa aflita, a pessoa cansada na alma, ela não tem paz, ela está atribulada. Mas Jesus disse para ela: vá em paz. Jesus está dizendo essa noite para todos nós aqui: vá em paz.
Olha para o seu irmão e diga assim: vá em paz. O termo hebraico aqui é shalom. Vá na shalom. Esse termo é muito mais completo do que o termo paz, porque shalom é a completude de todas as bênçãos que você pode imaginar e aquela que você nem imagina. É por isso que o povo hebreu, quando fala para alguém, diz assim: a shalom de Deus, a shalom do Eterno. Ele está desejando para você tudo que é de mais puro, bom, magnífico que o mundo de Deus pode te conceder. É a shalom. Então Jesus disse para ela: vá na shalom, vá em paz. Terceiro lugar, aos pés de Jesus encontramos o verdadeiro alimento. Olha, alimento. O alimento não do arroz, não do feijão. Ele supre também, viu? Mas é um alimento especial. É o alimento da alma. Jesus tem um alimento. Ele disse: não foram os vossos pais que deram o verdadeiro pão, porque eles comeram e eles morreram. Mas quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai que está no céu. E aí ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não morrerá, mas eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o pão da vida. Talvez você pode até estar com escassez do pão físico, mas se você estiver cheio do pão espiritual que é Jesus, você pode todas as coisas. E dizer como Paulo: posso tudo naquele que me fortalece. Jesus é o alimento. Veja João capítulo 6. João capítulo 6, versos 57 e 58. João 6, 57 assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também que de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A mulher pecadora foi perdoada, mas também encontrou o verdadeiro alimento para a sua alma. Amém, gente? Quem aqui se sente alimentado por Jesus? É bom demais, né? É muito bom. Meu pastor, vamos ter a Eucaristia. Daqui a pouco nós estaremos nos alimentando na mesa do Senhor. Para mim, é o momento mais especial do culto episcopal. É a mesa do Senhor. Porque quando nós tomamos do pão, comemos dele, e quando nós bebemos do vinho, que é o sangue de Cristo, nós estamos nos alimentando de Jesus. Nós estamos afirmando que somos
um com Cristo. Muitos dizem, a melhor parte do culto são os louvores, né? São as orações, é a pregação. Sim, tudo isso é importante, mas o ponto central da igreja episcopal e da igreja cristã universal é a mesa da Eucaristia. Porque só quem vem para a mesa é quem tem intimidade. Só quem vem para a mesa é quem tem relacionamento. Você leva alguém para a sua casa para comer na sua mesa que você não conheça? É difícil, né? Mas a mesa é um lugar de comunhão, de edificação. Foi na mesa que Jesus fez um jantar, o jantar de Páscoa, e reuniu todos os seus amigos. Comeu com ele, se alegrou com ele, e foi onde ele partiu o pão. Ele partiu o pão na mesa. Então, quando você estiver diante da mesa de Jesus, você deve estar em plena reverência e em agradecimento, porque isso é uma oportunidade que Ele nos dá para dizer: filho, eu te recebo em minha mesa. Então aquela mulher, ela encontrou alimento. E em quarto e último lugar, aos pés de Jesus, nós encontramos a melhor parte. Diga para o seu irmão: a melhor parte. A melhor parte é aos pés de Jesus. É a melhor parte. Eu, domingo passado, fui pregar em uma das nossas paróquias e eu passei por um lugar e eu vi muitos homens jogando bola. Nada contra o futebol, mas eles estavam ali nas primeiras horas do domingo jogando futebol. E eu no carro olhei e eu disse: poxa, enquanto eu estou indo para a casa do Senhor, para a mesa do Senhor, aqueles homens estão ali jogando bola. E aquilo me entristeceu meu coração, porque como eu queria que todos eles pudessem, nas primeiras horas da manhã do domingo, reunir a sua família, seus filhos, e dizer: vamos para os pés de Jesus. Vamos para os pés de Jesus. E eu olhei e eu disse: como é triste. E agora o Senhor me faz lembrar daquela passagem, quando ele chega diante de Jerusalém, e ele chora, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que vos são enviados. Como eu quis, Jerusalém, juntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não reconheceram o dia da vossa visitação. Desde agora em diante a vossa casa ficará deserta, até que um dia vocês comecem a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você escolheu a melhor parte. Glória a Deus. E não saia dela.
estava na casa de Marta e Maria. Maria estava inquieta, buscando muitas coisas, atarefada. E Maria estava aos pés do Senhor, enquanto Marta estava agitada. Marta, quando olhou de longe, viu a sua irmã aos pés de Jesus e disse: Mestre, o Senhor não se incomoda, o Senhor não se importa, porque eu estou aqui atarefada com muitas coisas e a minha irmã está aí aos teus pés. Pede para ela vir me ajudar. E Jesus mansamente olha para Marta e diz: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada e atarefada com muitas coisas, mas só uma parte é importante, é especial, e Maria buscou a melhor parte. E esta, fale para o seu irmão, e esta nunca lhe será tirada. Jesus disse: aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque todo aquele que vem a mim, o Pai me deu, e ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus você não pode sair, porque Ele selou com o seu Espírito e nos deu vida e salvação. Feche os seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque estamos na Tua presença. Nos ajude, nos fortaleça, para que da Tua presença nós nunca venhamos sair, porque somos Deus. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Com os olhos fechados, vamos ouvir esse louvor.